Prefeitura promete endurecer fiscalização contra bailes irregulares. Pancadão é apontado como origem de vandalismo em ônibus. Enterrado o corpo de menina de 6 anos, estrangulada até a morte após estupro em Itu. Prefeitura de Campinas vai receber 50 milhões de reais para obras de infraestrutura. No futebol, sem o artilheiro Rafael Costa, Ponte Preta enfrenta o Luverdense pela Série B do Brasileirão. O Band Cidade começa agora. Boa noite. A Prefeitura de Campinas promete fechar o cerco contra os bailes funk irregulares. A medida tem como objetivo coibir atos de vandalismo em ônibus do transporte coletivo e que normalmente são registrados depois das festas conhecidas como pancadões. Além de reforçar o patrulhamento da Guarda Municipal, a administração vai intensificar a fiscalização sobre o alvará para esse tipo de evento. As imagens estão na internet. Os bailes funk, conhecidos como pancadões, se espalharam por Campinas, como este, na Praça da Concórdia, Avenida João Boy do Mop. O saldo dessas festas tem sido o mesmo a cada fim de semana: o vandalismo nos ônibus do transporte público. Segundo a Transurc, que reúne as empresas concessionárias, já são 86 veículos depredados só este ano. Ações que acontecem principalmente no Ouro Verde e Campo Grande. Vidros quebrados e bancos rasgados são alguns exemplos. Prejuízo que ultrapassa R$1 milhão, valor que é incluído na planilha de custos do sistema, base para reajuste da tarifa. Como forma de evitar que esses números aumentem, a Secretaria de Segurança quer fechar o cerco aos pancadões. Em praças públicas, as ações já são feitas em parceria com a Polícia Militar em rondas ostensivas. Já nos eventos que acontecem em chácaras e outros locais fechados, a cobrança de alvarás de funcionamento. Para que a gente consiga estabelecer um plano, isso tem sido feito. Acho que o município tem condições, tem que atuar, não podemos... O que nós precisamos, sim, é de auxílio também, né? Para a população nos informar, né? Quando está sabendo disso, nos avise sobre esses pancadões, sobre essas festas, né? Ajude-nos a ajudar a própria população. Acho que isso é importante. Para este especialista em segurança pública, a impunidade é que tem levado os jovens a cometer cada vez mais crimes do tipo. E as medidas anunciadas vêm, segundo ele, tarde demais. Nós sabemos os períodos em que isso está acontecendo. Portanto, é possível se colocar uma escolta nesses ônibus, fazer a avaliação de quantos ônibus são e depois seguir esses ônibus, ou até guardas municipais dentro dos próprios ônibus. Se eu tiver que colocar um guarda em cada um dos ônibus das linhas, são vários. Eu perco mobilidade, porque esse sujeito vai estar preso, às vezes, dentro de um ônibus e a ocorrência está em outro, onde talvez eu não consiga. Aí eu não consigo deslocar ele porque eu não tenho viatura, ele está preso dentro de um ônibus. Então nós temos que avaliar isso com cuidado. Natan, o MC Careta, até concorda com a exigência dos alvarás, mas não acredita que a medida vai ter algum efeito. Ele, que faz shows nas duas regiões onde os problemas se concentram, acredita que os pancadões servem como forma de profissionalizar o funk. Não carteira registrada, mas profissionalizar esse funk. Tem vários amigos meus que vão em bocada cantar, mas preferem muito mais uma bocada que tem tratamento bem do que ir lá num lugar que os caras pagam 5 mil para ele e o pessoal é chato, o pessoal não curte. A Secretaria Municipal ressalta que não é contra a realização das festas, desde que haja uma organização dos eventos. O objetivo é que esse conjunto de regras reduza o vandalismo. Mesmo com as ressalvas, Natan, que também é usuário do transporte coletivo, condena as depredações. Porque quem sofre é a gente, quem vai ficar sem ônibus é a gente, infelizmente. Vamos tentar pensar e agir de uma outra forma, em vez de quebrar. Vamos tentar fazer uma música boa, vamos tentar fazer o bem, porque quem faz o bem volta o bem. Só é importante aqui que não se trata de uma medida contra a expressão cultural do funk, que é importante e precisa ser respeitada. É uma medida para combater o vandalismo, e vandalismo é caso de polícia. Entre todos os fatores que a gente citou na reportagem, sem dúvida nenhuma, a impunidade acaba sendo grande combustível para esse tipo de coisa. E mais da metade dos brasileiros não pagam as contas em dia, o que revela um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito. 6 de cada 10 entrevistados reconhecem que já atrasaram pelo menos uma vez alguma conta. Montoni é músico e recebe por dia que toca. Conforme vai entrando dinheiro, ele paga as contas. A prioridade é a pensão do filho. Que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Tem
conta que cobra juro maior, tem conta que cobra juro menor, tem entidades, né, tipo CPFL, Sanasa, que ela te dá um prazo maior, um prazo menor para você pagar, e assim por diante. Você vai vendo e você vai se adequando. Apesar de atrasar alguns dias o pagamento, Montoni não deixa acumular e se preocupa em pagar todas as dívidas. Você não pode deixar seu nome no SPC cair né? Você tem que estar com o nome limpo. Então você tem que trabalhar e ir se adequando para manter isso daí. Um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que, assim como o músico, muita gente reconhece que manter as contas em dia é importante. Na pesquisa, 82% dos entrevistados consideram ter o nome limpo como um dos bens mais preciosos que uma pessoa pode ter. Mesmo assim, 64% reconhecem que já atrasaram o pagamento e 40% não conseguem fazer um planejamento. Hoje, que a gente já sabe quanto que as coisas custam e tem uma ideia de mais ou menos quais que vão ser as nossas despesas, o certo é todo mundo se planejar com base naquilo que ganha e fazer um orçamento. O levantamento ainda mostra um dado preocupante. 14% dos entrevistados confessam deixar de pagar conta para usar o dinheiro para comprar outros produtos, mesmo sem necessidade. Se tem uma conta, paga aquela conta naquele vencimento. Se tem contas que têm multas maiores, paga as que têm multas maiores primeiro, mas não vai deixar de pagar algumas contas agora para comprar mais coisa ainda. Só lembrando que esse custo depois é embutido no valor do crédito, né? Que no nosso país custa um absurdo, estão aí as taxas de juros para comprovar isso. A Prefeitura de Campinas assinou hoje 2 contratos que liberam um repasse de mais de 50 milhões de reais em recursos para obras de saneamento aqui na cidade. O encontro contou com representantes dos governos federal e municipal para a assinatura de 2 contratos para repasse de cerca de 50 milhões de reais em recursos do Orçamento Geral da União. O dinheiro vai ser usado para a realização de obras de saneamento na área do bairro Santa Lúcia, que fica próximo à região da Vila União. Será feita a macrodrenagem do córrego que corta o bairro, a pavimentação de algumas ruas e a implantação da rede de esgoto. O investimento será de 52 milhões e 900 mil reais, sendo 49 milhões de verbas federais e aproximadamente 3 milhões de contrapartida da Prefeitura. Um projeto integrado que vai aproveitar não só a questão do tratamento de água, da drenagem, do esgoto, da pavimentação e da regularização fundiária para essas famílias. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto é aquele da elaboração de projetos para a mobilidade urbana. Outro contrato previa a liberação de 1 milhão e 200 mil reais para ser usado na elaboração do projeto de um corredor de transporte com veículo leve sobre trilho, que vai ligar o centro de Campinas até o aeroporto de Viracopos. O estudo deve estar finalizado em março do ano que vem. A estimativa da Secretaria de Transportes é que o custo para a implantação da obra gire em torno de 1 bilhão de reais. O estudo ele define alternativas de traçado, né? E consequentes custos estimados de cada traçado e como que isso pode se integrar com os outros modais que nós estamos desenvolvendo em Campinas. Daqui a pouco, enterrado em Itu, o corpo de uma menina de 6 anos morta durante um estupro. A gente volta já.